Boa tarde a todos. Daremos início agora à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Moura do B. Eu sou Alan Aquino e para apresentar os resultados, Diego Vilar, CEO da companhia, Diego Vanderlei, CFO, e Diogo Barral, diretor de Relações com Investidores. Para fazer perguntas a qualquer momento dessa apresentação, utilize a funcionalidade do Q&A, que ao final da apresentação daremos início à sessão de perguntas e respostas. Gostaria também de lembrar que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência são baseadas em premissas da diretoria da Moura do B. As considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e dependem de fatores que podem ou não acontecer. Feito o disclaimer, Vilar, você está com a palavra. Bem, boa tarde a todos. Prazer mais uma vez estar aqui apresentando os resultados agora do terceiro trimestre do ano de 2024 da Moura do B. Um ano que com certeza está se consagrando como o melhor da história da companhia nos seus 41 anos de existência. Terceiro tri, a gente trouxe recorde desde a prévia operacional, entre lançamento e vendas, mas o mais importante, agora a gente traz recorde de lucratividade também, né? Endereçando algo que a gente vem de forma consistente e disciplinada, informando ao mercado aonde que a companhia vai chegar e qual o tamanho do seu potencial mercado. Inclusive na mensagem da administração, presente no nosso release, eu dou o tom um pouco disso com relação ao tamanho do mercado do Nordeste, o tamanho do mercado de condomínio da Moura do B. Durante muito tempo, a gente foi questionado pelo mercado em geral qual a profundidade do mercado imobiliário de média e alta renda do Nordeste, qual é o tamanho que a Moura do B é capaz de operar no regime de condomínio fechado. E aí eu acho que quase 5 anos depois, né, agora encerrando em dezembro, 5 ciclos seguidos de apresentação de resultado, a gente começa a construir, né, a confiabilidade não só do trabalho da Moura do B, mas também do nosso mercado. Se não, vejamos, através de alguns destaques que eu vou apresentar a vocês e comentar, e vou deixar Diego Vanderlei e Diogo Barral explicarem mais à frente, tanto nos dados operacionais quanto financeiros, e aí voltarei ao fim no Q&A, né? A gente lançou no primeiro tri, ou no terceiro tri de 2024, 1,1 bilhão de VGV líquido. Se a gente faz essa mesma análise para os últimos 12 meses, alcançamos o patamar de 2,5. E desse 2,5, 2 bilhões foram lançados em condomínio, 80%, 515 ou 20% no regime de incorporação. Esse é o primeiro ponto importante destacar. Primeiro, do lançamento. Segundo, do lançamento apenas do terceiro tri. Segundo, na visão dos últimos 12 meses. De forma disciplinada, eu, Diogo, Diego Vanderlei, a gente vem explicando a vocês que a Moura, ela não opera no limite, no teto do que nós temos de capacidade, tanto de execução quanto principalmente de mercado, no volume de lançamento e vendas. A gente utiliza como gatilho base para a tomada de decisão de que tamanho a gente vai alcançando ano após ano. O primeiro ponto é óbvio, né? Tentar encantar o cliente e surpreender na capacidade de execução do produto. O outro é a gente não alavancar a companhia. A decisão da gente de crescimento não está pautada no tamanho de mercado, posto que a gente acredita e está aqui mostrando que o mercado é maior para a Moura do B do que aquele que a gente vem operando. A gente é cauteloso para não gerar alavancagem da companhia num ciclo de recorrência de pagamento de dividendos que a gente se instala agora em novembro. Tanto é que a gente lança 1,1 e vende quase 1,1 apenas no trimestre. E a gente, nessa estratégia de baixa alavancagem e uma composição de risco menor, a gente prefere levar o limite do tamanho do mercado do modelo de condomínio fechado. Então já vejam aqui que a gente, nesses últimos 12 meses, lançou 2 bilhões de reais em VGV líquido em condomínio fechado, que quando a gente olha a fotografia de adesões a esse tipo de modelo de negócio da companhia, a gente alcança 1,6 bi nos últimos 12 meses. Aqui é importante destacar
porque exatamente fala ou se conecta bem os pontos quando eu comentei na mensagem da administração a profundidade desse mercado. Em 2019, quando a Moura do B basicamente atuava em condomínio fechado na cidade de Recife, a gente falava de um mercado de 400 a 500 milhões apenas para o modelo de condomínio. Ao longo do tempo, não só esse mercado cresceu, como duas avenidas se abriram nesse modelo de negócio para Moura do B. O primeiro foi a expansão da linha Bitclays para as praias, com diversos projetos, agora nesse terceiro tri com o lançamento do Bitclays Manguinhos, todos em regime de condomínio fechado, e praticamente quase que a totalidade das praças que a Moura do B atua, levando também o modelo de condomínio. Então veja que saímos de 400 milhões para 1,6 bilhão em vendas anualizadas, quadruplicando o tamanho desse mercado. Mas é óbvio que quando a gente olha para frente, a gente não planeja a companhia com 1,6 bi de condomínio, porque isso pode ser sazonal. Mas com certeza também esse mercado não é menor do que 1 bilhão de reais frente ao que a gente vem produzindo nos últimos anos. Então a gente eleva o patamar de lançamento, principalmente eleva também o patamar de vendas. Apenas nos últimos 12 meses foram 2,3 bilhões de vendas líquidas, 1,6 no modelo de condomínio, 72%, e 636 milhões em incorporação, ou 28%. Apenas no terceiro tri, 1 bilhão de reais. Então lançamos o que vendemos, mostrando que de fato a gente não vai na profundidade no mercado vis-à-vis o VSO do ano, dos últimos 12 meses, do trimestre. Qualquer ângulo que você busque observar, você vê que a Moura do B tem uma excelente performance de vendas. Em paralelo, o nosso VSO, que eu acabei de comentar, 53%, um dos melhores do nosso segmento, dentro das listadas na Bolsa. 9,3 bi de land bank. Importante destacar também, né? A Moura do B, com todas essas notícias positivas, sejam elas operacionais, financeiras, mas também de qualidade de produto percebido no mercado, consegue, com muita rapidez, repor o land bank lançado. Então, lançamos 1 bilhão, 1,1 para ser exato, e o land bank continua estável, porque somos rápidos e capazes de repor. E principalmente, com a parte significativa disso, entre permuta física, maior parte, permuta financeira e a menor parte em cash, fortalecendo ainda mais a nossa capacidade de baixa alavancagem, alta rentabilidade do capital alocado pelo acionista na companhia e também a melhoria de rentabilidade dos nossos projetos. Alcançamos no terceiro tri 502 milhões em receita líquida. E aí, o que é importante, o que a gente vem sinalizando, explicando, que vocês entendem muito bem, é que como a gente vem ganhando receitamento e mantendo as despesas operacionais da companhia estáveis, a gente vem melhorando a eficiência da companhia, potencializando a nossa lucratividade. Então, só para ter uma ideia, o nosso G&A sobre a receita líquida no terceiro tri atinge a marca de 5%. E se vocês olharem com atenção e observarem o quanto que nós tivemos de despesa administrativa no terceiro tri de 23 e comparar com o terceiro tri de 24, nem a inflação foi reposta, mostrando o quanto que a gente persegue a eficiência operacional. Atingimos a marca de quase 90 milhões de lucro apenas no terceiro tri, né? Exatamente 89 milhões de lucro líquido, o que leva a companhia nos últimos 12 meses à marca de 240 milhões de reais em lucro líquido acumulado e crescendo, né? Melhorando o nosso retorno do patrimônio, melhorando a nossa margem líquida e conforme a gente vai crescendo ainda mais receita líquida dentro da companhia, esse número vai avançando positivamente. Segundo tri consecutivo pós-queima de caixa em que a gente gera caixa. Agora no terceiro tri foram 23 milhões, lembrando que no segundo tri também geramos caixa, levando a dívida líquida da companhia a 4,2%, né, um percentual significativamente baixo. E aqui fala do que eu iniciei a minha conversa com vocês, mostrando o nosso compromisso com a baixa alavancagem. O crescimento da Moura do B, ele está pautado no que é marginal ao excedente da baixa alavancagem, a gente não vai tolerar dívida líquida acima de 20% sobre o patrimônio líquido da companhia, e pagamento mínimo de 100 milhões de dividendos
anualmente. Agora, a partir do dia 22 de novembro, haverá liquidação dos 55 milhões de dividendos, que representam 0,65 reais por ação da Moura do B. E aí agora a gente instala a nossa habitualidade, pagamento semestral de dividendos a partir de agora na Moura do B, e é assim que está no nosso plano de negócio. É óbvio que isso sobre as condições pré-definidas que nós temos hoje. Tem um ciclo bom de entrega de projetos, com excelente comercialização, o repasse vem fluindo bem, o distrato está significativamente baixo, então a gente está muito confiante de que esse será o primeiro de vários outros. E aí o crescimento da Moro do B, ocupando o espaço do mercado, ao limite do condomínio, na sequência o limite da MUD e, por último, o limite da incorporação tradicional. E aqui a gente está de desalavancagem e alta rentabilidade até alavancagem e uma rentabilidade menor. É assim que funciona condomínio, MUD, incorporação tradicional. E também risco, menos risco no condomínio, há mais risco na incorporação. A gente vai compondo o que será a Moura do B dos próximos 5 anos. E é importante falar sobre os próximos 5 anos, porque a gente encerra agora, em dezembro de 24, 5 anos pós-abertura praticamente, 5 anos de ciclos de crescimento, mas o mais importante, de estabilidade de margem e de comunicação e previsibilidade com o mercado. Pode passar mais um slide aqui para eu comentar um pouco mais. Agora, no terceiro TRI, nós tivemos 4 lançamentos. Da esquerda para a direita, na linha superior, o Trairi 517, em modelo de condomínio fechado, em Natal, projeto de VGV líquido de 92 milhões de reais. Na sequência, o Casa Mauá, não é sequência cronológica, a sequência da apresentação. Casa Mauá em modelo de condomínio fechado, só que agora em Fortaleza, com 201 milhões de VGV. Depois, o Infinity Salvador, encerrando assim toda a ocupação do terreno do antigo Otton, que a gente lançou no segundo TRI, no finalzinho, Mansão Otom, e agora o Infinity, que é o complexo de residencial mais empresarial. E por último, o Beach Class Manguinhos, também em condomínio fechado, no litoral sul de Pernambuco, em Carneiros, com 377 milhões. Eu acho que eu me esqueci de falar o VGV líquido do Infinity de 429 milhões. A soma dos quatro, 1,1 bilhão, que eu já tinha comentado no slide anterior, estão mostrando o quanto que a gente rapidamente desenvolve produto, né? Lembrando aqui que a gente adquiriu o Otom em dezembro de 2023, entre julho, né, junho, julho e agora, o terceiro TRI, a gente tem o lançamento de todo o complexo, com registro de incorporação, material de vendas e o mais importante, melhorando a rentabilidade do projeto e muito bem comercializado. Né? Uma São Otom praticamente 100% vendido, o Infinity Residencial mais de 70% de comercialização e o empresarial quase 40% de comercialização em pouquíssimo tempo. Passa mais um, por favor, que tem um que deveremos lançar. Não, não. Isso agora. Que deveremos lançar agora no quarto TRI. Já lançamos o Mude Candelária, nosso projeto, mais um Mude, agora na cidade de Natal, segundo na praça, 117 milhões de VGV. Na sequência, o Mude Kennedy, em Fortaleza. Na prática, o nosso quarto Mude em Fortaleza, 147 milhões de VGV líquido. E aqui em Salvador, estou em Salvador hoje, o Mood Costa Azul, que vai ser lançado ainda, 173 milhões de VGV. E aí a Moura do Bem encerra o ano com 2,5 bilhões de VGV líquido lançado. Tá? As nossas vendas estão caminhando para algo próximo disso. A gente está avançando bem, com uma boa performance de comercialização também. Passa mais um, por favor. Queria falar um pouco da Mood. Tem um pouco menos de 2 anos, numa apresentação de resultado como essa, a gente comentou do lançamento dessa nova empresa da Moura do B. A gente contextualizou em que segmento nós gostaríamos de atuar e por que nós estávamos atuando, recapitulando, né? A classe média ficou afetada entre renda, capacidade de pagamento, de prestação e de produto que orbitasse entre 7 e 9 mil reais o metro quadrado, apartamentos a partir do faixa 4, vamos chamar assim, né? Faixa 4 do SBPE. Desenvolvemos um modelo construtivo. E aqui essa foto, ela exemplifica bem, porque não está escrita Arborê, a gente está a menos de 3 meses de entregá-lo, onde foi lançado no finalzinho de 2022.
Um produto que já está com quase 95% de obra pronta, excelente performance de vendas, e o que ele tem de melhor? A realidade dele, em qualquer ângulo que você olhe, foi melhor do que a viabilidade. Na sequência, o Miraflor, em frente dele, também muito bem comercializado, já seguindo e subindo. E agora o Moody Kennedy, do outro lado da rua. Então veja que a Moody, em menos de 2 anos, já tem 8 projetos lançados, 1 bilhão de VGV líquido, 41% de VSO nos últimos 12 meses. Isso incluindo que, acabei de mostrar para vocês, a gente fez muito lançamento Moody recentemente. Mas mostrando que a gente tem espaço para acelerar ainda mais 3 bi de land bank contratado, distribuído em todas as cidades que a gente atua. A partir já do primeiro semestre do ano que vem, a gente tem Moody nos 7 estados dos 9 que a gente atua do Nordeste. Então mostra como a gente foi rápido em desenvolver uma nova empresa, um novo modelo de negócio, mais importante, rápido em lançar e comercializar e em executar. Já no ano que vem, a gente já vai ter 3 Moods sendo entregues a se somar ao Arborê. Então, com isso, eu encerro aqui os meus destaques da apresentação. Passo a palavra. Ah, desculpe, não encerro ainda não. Eu vou falar das entregas de 2024. Já fizemos 8 projetos entregues, né, com 811 milhões de VGV entregues nos 10 primeiros meses do ano. Serão 12 entregas no ano. Ainda temos mais 4 para fazer, que serão Beach Class Summer em Condomínio em Pernambuco, Platts em Incorporação em Fortaleza, Beach Class Meireles em Incorporação em Fortaleza, Flow Boa Viagem também em Incorporação, agora em Recife. Eles têm em comum estarem adiantados em relação ao prazo do cliente e uma excelente performance de vendas. E a soma deles todos traz um VGV, uma lucratividade maior do que aquela que nós tínhamos viabilidade. Alguns menos, outros mais, mas o mais importante é que quando a gente acertou, acertou mais, onde a gente errou, errou menos. Então, a gente tem uma boa quantidade de recebíveis que nos dá conforto para esse ciclo de geração de caixa novo da companhia. Aí, agora sim, de fato, eu encerro a minha primeira participação, passo a palavra para Diogo Barral falar sobre destaques operacionais. Na sequência, Vanderlei falará dos destaques financeiros e volto ao final com vocês para conversar um pouco nas perguntas que vocês estão aqui fazendo. Obrigado. Obrigado, Vilar. Boa tarde, pessoal. Vamos entrar aqui no detalhe dos nossos dados operacionais. Então, começando com os lançamentos, eu acho que o avanço no TRI já foi comentado aqui no início da apresentação, um volume relevante lançado. Podemos focar no gráfico aqui do lado direito. Então, quando a gente olha o acumulado dos 9 meses, a companhia lançou quase 2 bi 100, representando um aumento de quase 80% em relação aos 9 meses do ano passado. Seguindo com as vendas, também o patamar ali no TRI, o avanço foi comentado anteriormente. A gente pode ir aqui para o lado direito, o nosso acumulado dos 9 meses, chegamos a quase 1,9 bi em vendas, o que representou um avanço de pouco mais de 72% em relação aos 9 meses de 2023. Aqui é a composição das nossas vendas, né? Quando a gente acumula ali as vendas de incorporação, adesão de condomínio, venda fechada, a gente chega a uma venda bruta de 1 bi 80, 75 milhões em distratos, e aí chega na venda líquida de 1 bi e 5. Olhando para os distratos, o gráfico inferior, a gente apresentou um avanço em relação ao trimestre passado, ao segundo tri. O indicador ele melhorou, né? Os 75 milhões eles representaram 7% da nossa venda bruta. E aí o mais importante, quando a gente apresenta a quebra aqui, retirando dos distratos, né? Ou uma mudança de titularidade, uma migração entre as unidades, ele cai ainda mais e passa a representar apenas 1,3% da nossa venda bruta. Esse indicador ele está seguindo no nível saudável, num patamar interessante aqui, considerando o tamanho da nossa operação. A nossa VSO também comentada lá no início, mas avançamos, chegamos à VSO consolidada da companhia. Nos últimos 12 meses chegou a 53%. Quando a gente olha a VSO do TRI, o avanço ali das nossas vendas também
fez a VSO do TRI crescer bastante, um aumento significativo, saindo de 19,7% no segundo TRI para 32%. E abaixo, a gente traz a VSO dos lançamentos, que também segue num patamar interessante, 57% nos últimos 12 meses e no TRI, 45%. Seguindo para os estoques, o que eu acho interessante aqui a gente comentar é, apesar da gente ter apresentado um aumento no nosso volume, que chegou a 2.208 ao final do terceiro TRI, a gente conseguiu reduzir os meses de cobertura, saindo de 15 para 12, e com as unidades prontas, representando apenas 5%, é um patamar que a gente vem mantendo também, se a gente olhar os nossos últimos trimestres. Do lado direito, a gente traz uma quebra por região, existe uma concentração maior do nosso estoque nas nossas principais praças, Pernambuco, Ceará e Bahia. E no gráfico inferior, a gente traz a quebra por tipo, onde basicamente a gente tem ali um meio a meio, 50% das unidades em estoques sobre o regime de incorporação e a outra parte é o nosso estoque em condomínio. Caminhando aqui para a parte final da operação, o Diego também comentou no início, a gente foi muito rápido em recompor o nosso banco de terreno. A empresa lançou um BI e conseguiu recompor o banco de terreno com um BI. Mantivemos o mesmo patamar em VGV, 9,3, representando 58 terrenos, grande parte deles adquiridos via permuta física. Projetos em andamento, a gente encerra o terceiro TRI com 56 projetos, sendo 20 deles sob o regime de incorporação, 36 sob o regime de condomínio, e aí desses 56 projetos em andamento, 48 deles são canteiros em execução. Por fim, as nossas entregas, também teve um slide bem detalhado ali no início, já foram 8 ao longo desse ano de 2024, a gente tem 12 no total, faltando aí 4 entregas para a gente encerrar e e concluir o que a gente tinha como projetado para esse ano de 2024. 4 delas no regime de incorporação e uma no regime de condomínio. Eu passo agora para Vanderlei detalhar um pouco mais os nossos indicadores financeiros. Pessoal, boa tarde. A gente vai seguindo aqui com a receita líquida, que fechou o terceiro TRI com 502 milhões, 66% acima do que o mesmo período do ano passado, 28% acima do que o segundo TRI. A receita desse trimestre muito puxada ali pelas vendas do período e pelo reconhecimento das tornas do Mansão Autom e do Residencial Bahia que a gente lançou do Beach Class Infinity, o Residencial Bahia que a gente lançou no segundo e terceiro TRI. E aí, no acumulado do ano, nos 9 meses, a gente fecha com 1.200 de receita líquida, 38% acima do que os 9 meses do ano passado, tanto a receita de incorporação crescendo quanto a de condomínio, né? A receita de incorporação segue no seu patamar já mais estabilizado, né? A gente já tem visto isso nos últimos trimestres, e o condomínio aqui crescendo bem, com o reconhecimento das tornas do Autom principalmente. E aí no acumulado do ano, quando a gente olha, na verdade, os últimos 12 meses, quase que 1,5 bilhão de receita líquida, né? Já superando o total de receita do ano passado, de 1,1 bilhão, já mostra ali a receita para um nível mais próximo do que o que a gente vem rodando no operacional. A gente vinha comentando que esperava essa receita chegar num 1,5 bilhão, um pouco mais esse ano, e a gente segue aí nesse patamar, é o que deve fechar 2024. Seguindo para lucro bruto, aqui a gente sempre ajusta do juros capitalizado. No terceiro TRI foi 172 milhões, quase que 50% mais do que o terceiro TRI do ano passado, 14% aproximadamente maior do que o segundo TRI de 2024. Esse crescimento de lucro bruto do trimestre passado, que já tinha sido muito bom, para esse trimestre que foi ainda melhor, deve-se ao reconhecimento das tornas, principalmente dos 2 projetos que eu falei há pouco. E aí essas tornas acabaram influenciando na margem, lembrando que o Autom foi um terreno que a gente adquiriu 100% em cash, e na dinâmica de reconhecimento, quando o terreno é comprado em cash, a gente reconhece tanto o custo quanto a receita, né, o nosso ganho sendo a diferença,
Quando ele é com permuta, que não foi o caso, passa só a diferença como nosso resultado. Então, nesse trimestre, a gente reconheceu só a do Otom, que é 100% cash, então teve esse impacto visual na margem, porém o lucro bruto nominal vindo até melhor, né? Então, a gente fechou o TRI com 34,3% de margem, acumulando no ano, a margem ficou em 35,9%, bem em linha, desculpa, 36,3%, maior do que os 9 meses de 2023. E quando a gente olha a quebra do lucro nesse ano, né, 44% da incorporação, 56% ali do condomínio, e a margem bruta, a incorporação vem melhorando, né? Nesse trimestre, inclusive, a gente viu uma melhora aí de 1 ponto percentual e segue naquela rotina que a gente vem comentando de buscar os 30%, e o condomínio ficando ali nos 43,3%, pouco abaixo do que o que a gente vê normalmente, dado principalmente a forma e aquisição do terreno que a gente reconheceu agora que foi bem relevante. E aí, com isso, o lucro bruto nos últimos 12 meses já acumula mais de 500 milhões, que é o que a gente vem rodando hoje na companhia, o que a gente espera para fechar o ano de 24 também. Então, a gente já está ali nos patamares de lucratividade tri a tri interessantes e compatíveis com a operação da companhia. Passando para o tópico das despesas, aqui ao lado esquerdo, as despesas comerciais atingiram 47 milhões no TRI, uma representatividade de 4,4% das vendas. A gente, nesse trimestre, teve uma venda expressiva, como o Diego falou anteriormente, e parte das despesas que estão dentro do grupo do escopo de comercial são fixas, então acaba sendo diluída ali no trimestre. Ao lado direito, a gente traz as despesas administrativas, bem em linha com o que foi o último TRI, a gente ficou em 25 milhões, e aí aqui a gente vê uma redução grande ali, principalmente com relação às vendas. A representatividade da despesa em relação às vendas caiu para 2,3%, e quando olhado em relação à nossa receita líquida, 5% de representatividade, ou seja, ganho operacional aqui para a companhia com o crescimento de receita. Seguindo aqui para o EBITDA, aqui também ajustado do juros capitalizado. No trimestre fechamos com 91 milhões, uma margem de 18,2%. Nos últimos 12 meses acumulamos 280 milhões aproximadamente, é uma margem quase que 19%. E quando olhamos a figura do ano, dos 9 meses, já são 235 milhões de EBITDA, 50% mais do que o ano passado, e ali a margem beirando os 20%, também uma margem bem positiva que crescendo, dado a dinâmica da melhoria operacional, né? A receita sobe e as despesas estão um pouco mais fixas, né? Então a gente vai ganhando essa escala e melhorando aqui a margem. Lucro líquido para fechar o escopo da DRE, a gente entrega 90 milhões no terceiro TRI, uma margem líquida de 17,7%. Isso nos faz acumular 240 milhões de lucro nos últimos 12 meses, um ROI ali de quase 17%. Né? A gente vem crescendo, vem antecipando isso, né? Que o nosso retorno vai melhorar agora, principalmente com o início do ciclo dos dividendos. A tendência é esse ROI ser crescente. E quando a gente olha a figura do ano, já são 206 milhões de lucro líquido acumulado. A gente já supera o lucro líquido do último ano, né, que foi 122 milhões nos 9 meses. E no ano final, fechado também. O ano inteiro de 23 a gente deu pouco mais ali de 150 milhões de lucro, e esse ano a gente já atinge 206 só nos 9 meses. Ou seja, a gente deve bater bem no ano fechado, que foi o ano de 2023. Resultado a apropriar, a gente ao lado esquerdo aqui traz a incorporação, que fechou o terceiro TRI com 266 milhões de resultado a apropriar, com a margem de aproximadamente 34%. O patamar de lucro caiu, né? Resultado a apropriar, as obras bem aceleradas aqui no ciclo de entrega, então com isso o volume caiu um pouco, a gente vem lançando mais condomínios também, e a margem caiu um pouco devido ao mix ali, alguns projetos que entregaram tinham e reconheceram o resultado, tinham uma margem acima da média, e os que ficaram tinham uma margem um pouquinho abaixo da média, mas segue bem saudável e estável nos últimos trimestres. Ao lado direito,
A gente tem o resultado apropriado das vendas fechadas, 43 milhões, crescimento ali de 15% em relação ao último trimestre, também bem expressivo para um tri a tri. E as taxas de administração fecharam com 301 milhões a reconhecer devido ao andamento das obras, 20% aqui de crescimento em relação ao último tri, aqui incrementado principalmente pelos condomínios lançados no período. Chegando aqui no final, o último slide aqui para a gente falar sobre a geração e consumo de caixa e nosso endividamento. Mais um trimestre de geração, né? A gente vinha antecipando aqui que esse poderia ser o último trimestre de queima antes do ciclo de dividendos. Na verdade, a gente surpreendeu aqui com as vendas, que acabou contribuindo para o caixa. Repasse também segue muito bem. Então, a gente acabou gerando ali 23 milhões. Com isso, a gente gerou por 2 trimestres consecutivos e fechamos o terceiro tri com 64 milhões de dívida líquida, uma representatividade de 4,2% do nosso patrimônio, um indicador bastante saudável, que nos deixou até confortável em aumentar ali a distribuição que a gente estava planejando de 40 milhões. A gente acabou distribuindo 55 milhões, sem mudar o alvo de dívida líquida máxima, quando a gente olha aqui o modelo projetado da companhia. Com isso, a gente encerra aqui a apresentação dos resultados e passo a palavra agora para Alan tocar o Q&A e fico aqui à disposição de vocês. Obrigado, pessoal. Bem, daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Quem tiver perguntas a fazer, utilize a funcionalidade do Q&A que iremos agora responder. A primeira pergunta é do Juan Agento da XP. Ele gostaria de saber a expectativa de lançamento para condomínio para o ano que vem e se temos projetos expressivos, como foi o de Salvador, para o próximo ano. E a segunda pergunta, ele fala sobre a geração de caixa e o pagamento de dividendos, que se conforme a geração de caixa que estamos projetando, há a possibilidade de pagar mais dividendos do que os 100 milhões que foi dito aqui. Essa fica comigo aqui, Alan. Sobre a primeira parte, Juan, primeiro, boa tarde. A gente deverá lançar no ano que vem mais do que 1 bilhão em condomínio fechado. Obviamente que a gente, durante esses 5 anos, a gente nunca deu guidance. A gente sempre fala do que é uma expectativa do mercado e o nosso foco na baixa alavancagem e rentabilidade da companhia. Provavelmente, a gente deverá levar o guidance do ano que vem ao limite do modelo de condomínio. E, de novo, né? A gente trabalha com teto provável de 1,5 bi, um piso saudável de 1 a 1,1 bi em lançamento por ano. Se puder ir a 1,5, tiver mercado, tiver cliente, a gente vai seguir. 1 bilhão, 1 bilhão e 100 parece muito factível para a gente fazer sem nenhum problema, posto que os produtos nós temos. Então é algo que deve se esperar nesse range aqui. Eu sei que varia aí quase 50%, mas é dessa forma que a gente vai sempre educando e trabalhando vocês. O outro ponto é, temos sim projetos grandes, bem desenvolvidos, dentro da nossa expectativa. Já comentei com vocês em várias oportunidades sobre o lançamento de um terreno de 5 mil metros quadrados que adquirimos na Avenida Beira-Mar de Fortaleza. A gente está até fazendo esse projeto com um arquiteto chamado Arthur Casas, provavelmente no atual momento, o maior expoente da arquitetura nacional, inclusive com visibilidade internacional. É um projeto de 2 torres, 2 condomínios. É um terreno único, provavelmente a gente está caminhando para 2 subcondomínios, cujo VGV bruto é próximo de R$ 1 bilhão, o VGV líquido, alguma coisa entre 700 e 750 milhões. Veja que ele tem escala como a do Otom. Sobre a sua segunda parte da pergunta, a gente prefere sempre trabalhar com que a gente tem muita crença do que vai acontecer, internamente se esforçar ao máximo para poder surpreender vocês. Vocês não estavam esperando 55 milhões de dividendos, não estavam esperando a geração de caixa, nem tampouco 1 bilhão de vendas líquidas no terceiro tri. A gente prefere surpreender. O que a gente consegue dar como sinalização é isso. Tá? O que eu venho falando sempre, na verdade, com o mercado, eram 12 meses, novembro a novembro, 140 milhões
de dividendos. Como foi no terceiro TRI, a gente observando que há uma melhoria da geração de caixa da companhia, e eu lembro de todos os parâmetros que a companhia utiliza para projetar os próximos 5 anos e fazer o acompanhamento, no caixa, a gente é o mais conservador possível. É por isso que desde a abertura de capital a gente consegue performar a nossa geração ou queima de caixa melhor do que o previsto. Então, havendo espaço, a gente fará, ou caso os acionistas assim decidam, distribuir mais. Outra opção, ocupar mais o mercado, havendo espaço e capacidade operacional no segmento de produto que a gente acredita que não gera exposição nem de caixa, nem de risco para a companhia, como um condomínio ou mesmo a MUD. Então, é nisso que a gente está acreditando e espero ter respondido a sua pergunta na completude. Alan? Bom, temos outra aqui de Herman, do Bradesco. Ele tem duas perguntas, na verdade. Ele pergunta sobre a queda da margem bruta e sobre o efeito da torna dos condomínios na margem. E a segunda, e como tem sido a demanda da Moody. Tá. Eu vou responder essa, Vanderlei. Se você quiser complementar algo que eu venha a colocar a sua primeira pergunta, pode ficar à vontade também. Herman, boa tarde. Na sua primeira parte da pergunta, acho que o Vanderlei comentou um pouco sobre isso. A margem da Moura do B ela é muito estável. Obviamente que sazonalmente ela pode sofrer uma variância ali de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, em função do mix do condomínio. E se dentro do condomínio o terreno que produz a torna foi adquirido em permuta física ou em dinheiro. No caso específico, aqui do terceiro TRI, a gente teve uma torna significativa do complexo do Otom, seja através do Mansão Otom, seja através do Infinity. E esse terreno, a gente deu essa explicação lá desde a aquisição, foi 100% adquirido em dinheiro no leilão da recuperação judicial do Grupo Otom. A esse dinheiro, que foi o valor do terreno, foi acrescido também os impostos que o grupo tinha aberto referente ao terreno. Então a gente capitalizou bastante recurso nesse terreno, que quando a gente puxa a torna, na nossa receita vem a torna e vem o custo do terreno. Isso naturalmente joga a margem do condomínio para um patamar menor do que aquele que vocês estão acostumados a ver quando o terreno é 100% permuta física, o que acontece na maior parte das vezes no modelo de condomínio, e aí não entra o valor da permuta física na nossa DRE. O que entra é uma torna líquida da permuta física, como receita. Então, esse foi o efeito majoritário sobre a marginal redução da nossa margem bruta. Tá? Então, não é de se esperar recorrência sobre isso. Basicamente, foi o efeito de um grande projeto comprado no dinheiro que traz essa variância na margem, mas nada que preocupe ou que traga qualquer tipo de mudança significativa na margem bruta da Moura do B. Com relação à MUD, o que a gente. Acho que a pergunta especificamente aqui foi sobre como tem sido a demanda. Os produtos Moody's vêm avançando bastante, eu falei sobre isso, né? A gente já vai praticamente R$ 1 bilhão, com 41% de VSO. Um único produto da Moody, dos vários que nós lançamos, a performance de vendas está igual à viabilidade, não está acima, o que é o normal, que é o Moody Aurora em Recife, tá? Então, de novo, a gente acostuma tão mal a ter VSO tão forte, quando um produto específico vai em linha com a viabilidade, a gente acha estranho, mas a gente está muito confortável. O repasse vem acontecido, parte na fração, parte segue na carteira, esperando as chaves para repassar, exatamente como a gente viabiliza. As viabilidades, se somassem como um todo, elas estão melhores e a gente segue muito animado, acreditando que a Mood sim vai crescer ainda mais. Alan? Temos uma pergunta aqui do Antônio Castrucci, do Santander. Ele tem duas perguntas. A primeira, ele fala sobre como está o apetite dos bancos para a concessão de PJ com funding do SBPE e como está o percentual de clientes da Moody que optam por fazer o repasse na planta. E ele também quer
saber qual a perspectiva de lançamentos da Mood para 2025. Acho que eu posso tocar aqui essa. Com relação ao apetite dos bancos, todos os projetos de incorporação que a gente lançou estão contratados ou em contratação com um fundo garantido. A gente tem notado uma preocupação ali, né, do mercado sobre esse tema e, de fato, a gente vem acompanhando também aqui junto com os nossos parceiros comerciais, os bancos, né? Ainda não tem nenhum, na ponta assim, a gente ainda não tem sentido, né? Tem situações específicas que a gente consegue um custo de poupança, eventualmente a gente, dependendo do produto, pode ir num custo ADI, mas a gente não tem tido problema para contratar funding aqui, PJ, para os nossos projetos, tá? E com relação à Mood, a gente vinha falando que era mais ou menos 50-50, 50% dos clientes assinavam no associativo na planta e 50% ficava após a BITS. Isso está mudando um pouquinho, a gente ainda tem enfrentado bastante resistência pelo lado do cliente, tá mais um pouco mais da metade está repassando pós-entrega e um pouco menos da metade repassando durante a planta ali no associativo. Mas, assim, de novo, toda a viabilidade da Mood que a gente viabiliza que eles for 100% financiado pós a BITS. Ela não depende disso, não depende do associativo para rodar bem, para fechar a conta. Porém, é algo que aumenta os resultados, melhora o retorno. A gente sempre tenta no limite, mas hoje a gente não consegue 100%, né? Na verdade, a gente tem conseguido um pouco menos da metade. E a perspectiva de lançamento, acho que o Diego falou um pouco, né? A gente segue muito confiante. Todos os projetos que a gente lançou da Mood praticamente estão bem de venda, bem acima da viabilidade. Os dois projetos, né? Um que a gente está entregando agora e o que a gente entrega pouco na metade ali de 25, estão super bem com relação ao custo financeiro versus o orçamento executivo. Então, a perspectiva é muito boa, a demanda está muito forte na ponta. Então, é de se esperar que a gente cresça assim, o volume da Mood para o ano de 25. Rafael Heder do Safra, acho que ele fez duas perguntas. Acredito que a primeira, que é sobre a demanda do repasse, a dificuldade do cliente. Acredito que você já tenha respondido, Vanderlei, mas a segunda é, é sobre a expectativa de geração de caixa da companhia para o ano que vem, dadas as 20 entregas planejadas. E aí ele quer saber como isso conversa com o volume de obras a incorrer. Bom, com relação à primeira parte, acho que já enderecei bem do plano empresário. A gente ainda não teve nenhum problema na ponta aqui. A gente tem sempre plano B, se for necessário. A gente fez um CRI recentemente e a gente tem vários parceiros de fundo, se for necessário, se o recurso do PJ ficar escasso, mas é algo que a gente ainda não viu na ponta, de fato. Com relação às taxas, a gente segue na mesma dinâmica. Na verdade, a gente vem até diminuindo o custo de funding aqui da Moura, né? A gente, no começo, ali pós-IPO, captou um CDI com um spread mais caro. Os últimos, praticamente 100% foi poupança, e o que foi o CDI já foi um CDI bem mais baixo, bem mais próximo aí do que o que a gente enxerga sendo o ideal. E com relação à geração de caixa e o ano de 2025 das entregas, a gente vai seguir nesse padrão, né? A gente hoje ainda está muito abaixo do ponto ideal para rodar a companhia. Hoje a gente está com 4% de dívida líquida sobre PL. A gente espera rodar algo entre 10% e 15%. Acho que 15% é o ponto ideal ali, no qual a gente consegue melhorar retorno sem trazer tanto risco ali para os acionistas. Então, a gente deve rodar nesse patamar e distribuindo os dividendos conforme o cronograma que a gente falou aqui. E ali a gente vai segurando os lançamentos para que essa dívida líquida não extrapole esses 15%. Então, com relação à geração de caixa, é isso. E com as 20 entregas, a maior parte delas é no condomínio. Então, não deve ter um fluxo de repasse tão maior do que foi esse ano, por exemplo, do que foi a segunda metade desse ano, que já foi um período de forte geração. O que a gente vai ter muito positivo no ano que vem, além do repasse,
são as tornas. A gente fechou o terceiro tri agora com mais de 400 milhões de terrenos a receber. Grande parte disso já entra agora no ano de 2025 e vai contribuir bem para a gente manter esse caixa estável, mesmo crescendo a companhia, né? A gente atingiu já o patamar de 2,5 bi praticamente de lançamento e a gente está bem tranquilo com isso. O planejamento que a gente faz aqui, quando a gente acompanha o que vem sendo realizado, sempre surpreende, principalmente no quesito caixa. Acho que se você parar para ver nossas últimas conversas assim para trás, sempre o que a gente planeja está vindo melhor, seja porque o operacional está rodando super bem e também porque a gente é muito conservador aqui com o fluxo de caixa. Então, 2025 segue super tranquilo aqui no planejamento. O caixa já está praticamente todo contratado. É só questão de execução mesmo das obras e continuar ali com o operacional, como a gente vem fazendo. Temos uma pergunta de Maria Angela Castro, do Itaú. Ela pergunta quais as perspectivas de crescimento para a Mood e ingressar no Minha Casa Minha Vida. Boa tarde, Maria Ângela. Sobre o crescimento da Mood, a gente acredita que esse é um mercado que, sem grandes dificuldades, a gente pode operar entre 1 bi e 1 bi e 200 anualmente. Isso tá na média, um Mood para cada cidade que a gente atua, eventualmente 2 Moods nas grandes praças como Recife, Salvador e Fortaleza. Não necessariamente dois simultaneamente, né? Mas assim, dois em Fortaleza, um em Salvador, em Recife, no ano seguinte ao contrário, atinge entre 1 bi e 1 bi e 200 anualmente. Então, é um tamanho que a gente não vê dificuldade, posto que a gente cresceu muito rápido, né? Você viu que aí nos últimos 12 meses já chegou a 1 bilhão, então não temos preocupação para isso. Então já dá uma cara, né? Se a gente chega a 1 bi e meio de condomínio, 1 bi e 100, mais 1 bi e 200 de MUD, a gente está falando entre 2 bi e 300 a 2 bi e 700, só entre a soma de condomínio e MUD, fora a incorporação tradicional. E aí, respondendo a sua pergunta sobre Minha Casa Minha Vida, a gente tem feito vários estudos e reflexões internas por conta de que a MUD tem um modelo construtivo idêntico ao do Minha Casa Minha Vida, principalmente o do faixa 3, principalmente e fundamentalmente. Ela tem um custo de construção que não se distancia tanto do faixa 3 e ela tem um preço no MUD de entrada que é o faixa 4. Inclusive, algumas unidades chegam próximo dos 350 mil reais. Então, a gente tem feito uma reflexão que se a gente fizesse, vamos assim utilizar uma metáfora, uma lipoaspiração no MUD de entrada, ele estaria 100% enquadrado no faixa 3, com o grande benefício da redução da taxa de contratação de financiamento. 2,5% na média, 2,5 pontos percentuais a menos do que a média. Utilizando da engenharia e da tecnologia que a gente já está dominando, os projetos da MUD vêm garantindo um ciclo de execução mais curto do que o previsto e a viabilidade econômica praticamente em linha. Por que não a gente aproveitar esse mercado? Mas como Namora, a gente é muito otimista por conta dos números que a gente vem apresentando, da qualidade do que a gente vem executando. Por outro lado, também a gente tem muita cautela nas tomadas de decisão. Então a gente vem estudando, no momento certo, se a gente decidir assim e testando o mercado, vai ser da mesma forma que nós fizemos na Mood, testa produto, vê como ele performa. Na sequência, vem um business plan apresentando a vocês, mas quem sabe aí não surge no momento oportuno uma outra avenida que a gente possa rapidamente atingir o tamanho da MUD e aí complementar um ciclo de rentabilidade entre condomínio, faixa 3 e a própria MUD, né, fazendo a Moura do B um grande operador imobiliário do Nordeste, tá? Então, a gente vem refletindo bastante sobre isso, provocando vários estudos dentro da companhia. Pode seguir aqui, Alan, por favor. A próxima pergunta é de Vitor Kitzman, do portal Small Caps. Ele tem, na verdade, três perguntas. A primeira é sobre a geração de caixa. Ele pergunta se já entrou em um momento para ser positivo ao longo dos próximos trimestres. A segunda, ele fala sobre que foi comentado que o patamar de vendas, de crescimento de vendas, sai de 3 bi para 3
e ele gostaria de saber o que é que mudou na, para essa alavancagem. E a terceira é sobre a distribuição de dividendos, se pretende entrar num cronograma de trimestres ímpares. A ideia é a gente fazer pagamentos de dividendos sempre em abril e novembro. Essa é a nossa expectativa. Pode ser que não seja abril, seja maio, mas vai ser normalmente dessa forma. A segunda parte da pergunta é: Vitor, enxergue a companhia aproveitando as oportunidades de crescimento limitadas à sua capacidade de execução e limitadas ao modelo de condomínio, mas mude, e não tolerando mais do que 20% de dívida líquida pós-pagamento de dividendos, de no mínimo 100 milhões de reais por ano. Então, se eventualmente, de hoje, daqui a 18 meses, a gente apresente uma queima, ela vai estar dentro desse parâmetro de expectativa. Dívida líquida não passa de 20%, companhia cresce entre condomínio e mude. Caso a gente se sinta muito confortável com relação à capacidade operacional do desenvolvimento e execução do projeto, e pós-pagamento de no mínimo 100 milhões de dividendos ano. Se vai ser 50-50 por semestre, 40-60, aí a cada momento a gente vai regulando da melhor forma. Sobre o tamanho de 3 a 3,5 bi, essa conversa começa da seguinte forma: qual é o tamanho de mercado que a Moro do B, entre a soma de condomínio, incorporação e MUD, ela entende que ela é capaz de executar com absorção de mercado e capacidade instalada de produção, algo em torno de 3 ao teto de 3,5 bi. Como que isso funcionaria? 1,5 no condomínio, 1,2 de MUD, já chegamos a 2,7, e aí o restante, né, os 700 milhões, viriam em cada ano, do qual a gente tem incorporação com excelente performance de vendas prevista e um risco menor por performance de carteira, menos, muito melhor, na verdade, do que 30, 70, caminhando para uns 50% de pagamento durante a fase de execução do projeto, que é o que a gente observa em muitos dos nossos projetos de incorporações vencedores. Um exemplo disso é a nossa expectativa para o ano que vem do Salvador 220, mais o Ciano, que é onde antes funcionava o Hotel Pestana. Ou do Beach Class Meireles, em execução, ou do Beach Class Rio Vermelho, projetos que a gente nem chegou a tomar o crédito do plano empresário aprovado com o banco. Então, essa já é uma conjuntura que mostraria algo em torno de 3 a 3,5 bi. Agora, iremos fazer isso ano que vem? Não. Iremos fazer em 2026 sobre as condições macroeconômicas. Caixa, alavancagem da Moro do B e capacidade de execução operacional, pode ser sim que façamos. Mas não está no nosso plano de negócios para o ano que vem. Deixa isso ir se mostrando ao longo do tempo, que aí sim a gente poderá ir nessa direção. Acho que respondi todas as perguntas, né? Ah, por último, geração de caixa também eu respondi sobre isso daí nos trimestres. Pode passar, mano. Temos uma pergunta aqui de Daniel Veloso. Ele gostaria de saber sobre o impacto positivo no resultado financeiro do TRI e o que podemos esperar nessa linha para os próximos trimestres. Eu acho que aqui é com o Vanderlei. Bom, de fato, né, a gente teve um crescimento relevante na linha de resultado financeiro. A correção, assim, foram uma soma de fatores. O INCC que pegou nesse trimestre foi maior do que o que vinha sendo, né? Pegou os principais meses de INCC do ano. Esse foi um dos fatores. O outro fator é que a correção das tornas ela não passa na receita bruta, né? Ela passa no resultado financeiro. Como eu falei, a gente está com um saldo relevante ali de 400 milhões de torna e isso contribuiu bem ali para o rendimento no período. E o terceiro fator que impacta também é a posição de caixa, né? A companhia está numa posição de caixa muito mais relevante do que estava, por exemplo, no primeiro e no segundo TRI, né? A gente tem mais de 400 milhões de caixa, então é de se esperar que esse resultado financeiro permaneça positivo, mas não em números
tão elevados. E aí vai depender muito do que for rodar o INCC. Vai ser muito mais linkado. Quando o INCC for mais alto, é de esperar que essa linha cresça. Quando o INCC for mais baixo, é de esperar que essa linha ande mais flat. Não temos mais perguntas. Vilar, você pode fazer as considerações finais. Bem, eu mais uma vez quero reiterar o nosso compromisso com a consistência da qualidade do resultado, a nossa cautela com relação à gestão do caixa e o nosso compromisso em, de fato, estar focado na execução do projeto, potencializando o resultado do acionista. Eu lembro para todo mundo da Moura do B que, diante de todos os protocolos de atendimento, dos nossos processos de execução de obra, dos nossos processos gerenciais dentro da companhia, por mais que a gente tenha competência e provoque as lições aprendidas e retroalimente o nosso ciclo de PDCA, a gente sempre vai se deparar com uma situação de tomada de decisão que talvez não esteja dentro desse espectro de cobertura. E as decisões elas têm que acontecer baseado sempre em dois pilares. O primeiro é na qualidade do produto, que surpreenda o cliente e encante ele, porque sempre que estiver isso em mente, isso como propósito, como objetivo, dentro das tomadas de decisões de qualquer um que colabore, que seja um colaborador, um sócio da Moura do B, ela ajuda a gerar novos ciclos de negócios, uma percepção positiva de marca para a empresa, que gera ciclos virtuosos de aquisição de terreno, de velocidade de vendas, né, de percepção do cliente com relação à valorização do nosso produto. O segundo ponto, mas não é segundo na tomada de decisão, ela é sempre um olho na esquerda, o outro na direita, que é rentabilizar da melhor forma o capital do nosso acionista, do nosso investidor. Porque a segunda safra de produtos só vai existir se o capital fluir para os nossos projetos. E para que ele possa fluir, a melhor tomada de decisão e atratividade para esse capital tem que ser a Moura do B. Então a gente tem que ser muito consistente nos custos, na melhoria operacional, na melhoria da rentabilidade. E eu acredito que quando a gente olha para os últimos 5 anos de trimestres consecutivos, a Moura do B vem buscando incansavelmente isso. Mas a gente tem uma convicção maior ainda, que nos próximos 5 anos a gente vai ser capaz de fazer ainda mais. Óbvio que isso depende de conjunturas que estão externas ou alheias diretamente à nossa vontade ou competência, o trabalho e esforço empregado. Mas no que depender da gente, a gente vai continuar dando o melhor para que isso aconteça, tanto na visão do cliente quanto na visão do nosso acionista. A gente abre agora o ciclo de pagamento de dividendos. Estamos empenhados em seguir assim a cada semestre, fazendo, como eu disse a vocês anteriormente, no mínimo 100 milhões por ano de pagamentos e principalmente mantendo a empresa com baixíssima alavancagem. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco e vocês têm aqui o compromisso meu e de todos que fazem a Moura do B em permanecer entregando isso para todos, tá bom? Uma boa tarde, nosso RI está à disposição para qualquer dúvida complementar. Eu também estou aqui à disposição, como sempre. Semana que vem a gente entra em alguns roadshows para poder detalhar um pouco mais esse resultado com quem teve interesse. Estarei lá à disposição de todos para esclarecimentos maiores. Uma boa tarde, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.